Boa noite, graça e paz, a paz do Senhor, o Senhor te abençoe, o Senhor te faça feliz, da maneira que Ele achar melhor. Hoje eu quero falar de algo, eu acho que inusitado, mas interessantíssimo, porque está na Bíblia, né? Gênesis, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: os nefilins, ou gigantes, em algumas traduções, estavam sobre a terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas dos homens. E elas lhes geraram filhos. Estes eram os heróis antigos, homens de renome. O que eu quero falar sobre essa palavra aqui? O que o Espírito Santo de Deus me direcionou sobre isso? Estamos muito acostumados a ouvir falar que Davi venceu o gigante, derrubou o gigante, tudo mais, aquela coisa. Mas e quando Davi estava apenas cuidando das ovelhas, não viu o gigante, né? Não tinha ideia de que iria enfrentar um gigante. Aqui, nessa passagem, os gigantes eram homens de renome, eram homens poderosos, eram homens que influenciavam a terra. E nós sabemos o decorrer dessa história em que findou, né? Mas estamos tão acostumados com Davi que eu quero falar de um Davi que não via o gigante, que não conhecia o gigante e que não sabia de nada que estava acontecendo, a não ser que pela vontade de Deus ele fosse até o local onde estavam seus irmãos, né, amando seu pai, obviamente com todo o controle de Deus, porque ele sabe o que faz. Então Davi estava ali com um pastor, cuidando das suas ovelhas, e ele não sabia que existia um gigante que blasfemava e falava contra o povo de Deus e contra o Deus vivo. Na nossa vida é basicamente isso. Nós não sabemos que existe um gigante, mas um dia vamos ter que encará-lo. E é nesse momento de tranquilidade, de comodismo, de sossego, né, de despreocupação, que a gente fica ali, tal, sem se preocupar, sem nada temer, porque não estamos vendo o gigante. É tudo muito simples quando não vemos um gigante, conseguimos nos divertir, conseguimos ser felizes, conseguimos nos relacionar, conseguimos fazer tantas coisas. Mas e quando Deus nos ordena a ir até um certo lugar, simplesmente para fazer o bem a alguém, sem saber de nada que irá acontecer, simplesmente para fazer o bem ao próximo, e nos deparamos com um gigante e o seu exército. E eu acho que é um pouco complicado na nossa vida, e não natural, termos essa consciência de que, por mais que estejamos num lugar de conforto e segurança, sempre tem um gigante nos esperando. Sempre tem um gigante à disposição para nos derrubar, para nos destruir, para nos fazer enfraquecer na fé, na oração, na busca. E isso é real. Isso é mais do que real. Isso é palpável. Muitas das vezes isso é palpável. Porque quando deixamos de pegar na Bíblia para ler, é o momento que se torna palpável aquilo que o nosso gigante, o inimigo, nossas almas, tem planejado. A procrastinação da leitura da palavra, a procrastinação da oração, a procrastinação do evangelismo, ou a procrastinação de qualquer coisa que o Senhor tenha mandado você fazer, ou tenha ordenado. Então, Davi, como esses gigantes aqui estavam na terra, eles tinham poder sobre tudo, eles faziam o que queriam, eles eram homens valorosos, né? Porque eles comandavam em tudo, eles tinham poder, força. Mas o gigante de Davi, ele não via quando estava no pasto, ou quando estava em casa, porque não poderia ir à guerra.
Mas quando seu pai o ordenou aí deixar queijo para os irmãos comerem, para alimentar os seus irmãos, ele se deparou com o gigante. Qual foi a atitude dele? A atitude foi de covardia? Não, de coragem. Mas por que coragem? Porque ele conhecia a palavra, ele conhecia o Senhor Deus, ele já vinha de batalhas solitárias contra ursos, contra leões. A Bíblia só fala de um urso e de um leão, mas ninguém sabe o que Davi enfrentou. Lobos, chacais, não sei. A Bíblia fala somente desses dois por serem animais ferozes, de grande porte. Então Davi estava sendo preparado nas ocultas para ser um rei corajoso, fiel a Deus e um homem de muitas batalhas. Mesmo assim, a espada não se apartou da sua casa. Então, quando falamos aqui do versículo 4, os nefilins estavam sobre a terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos. Estes eram os heróis antigos, homens de renome. Olha só, o teu gigante está lá. Ele tem renome de que é poderoso, de que é forte, de que sabe o que está fazendo, né? De que muitos confiam nele. Muitos confiam em cavalos, muitos confiam em seus carros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E aí, estes homens de renome, a partir do momento que Davi entra na história, eles são esquecidos e passam a ser lembrados como gigantes caídos, derrotados e com cabeça arrancada. Por quê? Porque um simples garoto teve a fé e a ousadia de crer na palavra de Deus, no Deus Altíssimo. Ou você acha que Davi não conhecia a palavra? Ou você acha que Davi não conhecia a Torá? É claro que ele conhecia. Ele tinha total conhecimento. É tanto que os salmos feitos por ele não eram porque ele foi estudar depois. É porque ele já vinha fazendo aquilo junto com as suas ovelhas. Então, meu irmão, o teu gigante, ele pode até vir contra ti. Ou então ele pode até estar te esperando e você nem sabe que ele existe. Está aí vivendo sua vida, feliz da vida, tudo tranquilo, sorridente, rico, poderoso. Ou sem dinheiro, não importa, mas o seu gigante está lá, esperando um momento para te encarar. Eu estou dizendo isso para mim mesmo. Que essa palavra, eu preciso dela. Estou aqui gravando, me vendo, mas estou falando comigo mesmo. Porque eu preciso dessa palavra. E se você precisa também, eu tenho certeza que essa semente será bem plantada. Então não tema o gigante, não tema. O teu gigante, cada um tem um gigante próprio. É isso aí. Cada um tem um gigante próprio. É uma propriedade sua. Exclusivamente seu. Para você vencer, para você dar um próximo passo. Então, meu irmão, tá no seu momento de alegria, regozije-se, se alegre no Senhor. Mas no momento que você enfrentar o teu gigante, também tenha a ousadia, a fé, a coragem de derrubá-lo, de vencê-lo com a fé. A fé, ela é capaz de transpor barreiras. Seja fiel a Deus. Primeiramente, seja fiel a Deus. E depois você vai enfrentar esse gigante, esse leão, esse urso com ousadia e você vai vencer. Você vai vencer. Mas vai vencer por quê? Porque Jesus já venceu primeiro. Porque Jesus já derramou seu sangue primeiro. O sacrifício que nos dá agora o poder e a graça para vencer veio daquele sangue, daquele sacrifício naquela cruz, naquela estaca. Então, meu irmão, se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos, como muitos estão perdidos por não quererem esse Jesus da cruz. Ele não está mais na cruz, mas para aqueles que precisam dele, precisam se render, tem que acreditar que ele esteve naquela cruz, que ele saiu daquela cruz
e que no seu túmulo ele ressuscitou, sem ajuda humana, sem ajuda de ninguém, nem dos anjos, apenas por ser Deus. Então, meu querido, que teu gigante caia por terra, em nome de Jesus. Se teu gigante é uma doença, se teu gigante é um vício, seja ele no que for, vício não só é drogas, não só é prostituição, vícios tem tantos que se eu for falar aqui, esse vídeo vai ficar enorme. E é melhor eu adiantar. Então, que teu gigante, que você sabe que é teu gigante, que você conhece ele, que você sabe exatamente quem ele é, que ele possa cair por terra, mas possa cair por terra pela tua obediência, pelo teu amor ao Senhor, pela palavra de Deus. Nós vencemos os gigantes pela palavra de Deus, pela oração e pelo jejum. Alguns demônios são expulsos com jejum e oração. Jesus já ensinou sobre isso. Então, se há um gigante que se manifesta nesse mundo material, jejum, ore, busque ao Senhor para ter mais comunhão com Ele, para que Ele se aproxime mais de ti, porque é somente através dele que você vai poder vencer esse gigante. Que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te livre de todo mal, acampe os teus anjos ao teu redor, que o Espírito Santo de Deus esteja contigo todos os dias. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não é fácil, meu irmão. A vida com Cristo é um caminho estreito. Tem pedras no caminho. E é assim que é. A porta também não passou por reforma. Esse é o caminho. Por ele sofremos, por ele rejeitamos as coisas desse mundo, por ele fazemos de tudo para obedecer e viver em obediência verdadeira. Não é fácil? Não é fácil. Nós erramos? Nós erramos. Mas o Senhor Jesus, Ele é por nós. E quem será contra nós? Agora, o teu coração tem que estar inteiramente guardado em Cristo, porque é a mão dele que te protege, é o Espírito Santo que te guarda. Em nome de Jesus, seja curado, seja sarado, que todo medo saia em nome de Jesus, que toda dificuldade, Pai, venha trazer com ela também a solução. Só pela palavra de Deus conseguimos encontrar a solução. Então, que o Espírito Santo de Deus te guie, te renove, te faça um homem de valor, uma mulher de valor, porque é desta forma que nós venceremos. Não há outro caminho senão o caminho estreito. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, a não ser por mim. Meu irmão, não desista desse caminho, apesar de todas as dificuldades. Não desista da tua vida, porque ela pertence a Deus. E só Ele pode levar de volta. O Espírito volta de onde veio, para Deus. Então que tua vida seja voltada para o Senhor. Se você se dedicar a Deus, se dedicar a Jesus Cristo, com o direcionamento do Deus Espírito Santo, você não vai errar o caminho. E teu corpo, por mais que esteja flagelado, esteja dolorido, esmurrado, você vai vencer. Haverá paz no teu espírito, haverá paz em tua alma. Seja firme, não desista, em nome de Jesus.